Queridos, louvo a Deus por tudo que Deus tem fazendo nesse ano, né? Esse ano tem sido um ano muito corrido para nós, mediante o chamado, a palavra, né? E glória a Deus por isso, eu fico feliz, que Deus tem movimentado muito as nossas vidas. E essa semana, né, tantas atividades que a gente estava num retiro não, é um intensivo nosso do Remissão em São Bento ontem, e hoje temos compromisso aí com a nossa igreja, né, onde eu amo estar, e eu pedi uma palavra para o Senhor, e uma palavra que o Senhor me deu, sobre a natureza humana, a natureza do velho homem, né? Entenda aqui nessa palavra a natureza da velha mulher também, amém? Então abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 4, esses dias eu tenho me esforçado muito para entender alguns porquês, né, da nossa natureza humana, o porquê a gente oscila tanto, porquê a gente perde muitas vezes o foco, porquê que a gente, né, volta aos erros do passado, porquê que as coisas às vezes não caminham como a gente gostaria que fosse, né, a nossa vida, e muitas vezes a gente começa a culpar, né, as pessoas, começa a culpar a situação, o governo, culpa todo mundo, né, às vezes, né, a esposa, no meu caso, alguns os esposos, maridos, às vezes os filhos, às vezes a situação, a empresa, e a gente vai arranjando muitas desculpas, não é verdade? E a gente vai colocando culpa em tantas pessoas, mas a gente raramente olha para nós mesmos. Tem aquele papo com o espelho, né? Olhar e pensar, né, o porquê essas coisas estão acontecendo, e muitas vezes a gente esquece daquele texto que diz: o que reclama o homem, reclame de si mesmo, não é verdade? Porque a palavra de Deus, ela deixa muito claro que existe uma força espiritual que tenta nos parar, tenta nos derrotar, uma força espiritual que tenta deixar-nos, né, fracos na fé. Isto é bíblico, então não estou aqui desmerecendo a força espiritual do mal, porque é fato, existe, e diabo, como eu sempre digo, é diabo, e ele não deixa de ser diabo, não tira férias e não folga nos feriados, amém? Não é assim? Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte todos os dias, nós temos que nos esforçar. Efésios capítulo 4, verso 17, deixa a sua Bíblia aberta, que eu vou tentar fazer aqui uma mensagem textual, então você vai acompanhar na Bíblia. Assim, Efésios 4, 17, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Verso 19, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, e cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, verso 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Vocês foram ensinados, que se corrompe por desejos enganosos. 23, a serem renovados no modo de pensar, a serem renovados na maneira de pensar, e revestir-se
agora de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em, primeiro, justiça, segundo, em santidade, e provenientes, terceiro, da verdade. Verso 25: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só, de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Verso 28: o que furtava, não furte mais, mas trabalhe, fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Não saia da sua boca, não tenha nenhuma palavra torpe, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. 30, e é muito forte esse versículo: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda, e agora vem uma listinha, da amargura, da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém e amém. Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra, Senhor, nessa noite. Faça, Senhor Jesus, como a palavra mesmo diz, Senhor, que é uma espada que penetra, Senhor. E assim, Senhor, desarma agora todas as almas e espíritos, Senhor, que estão agora, Senhor, nesse auditório. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Queridos, essa palavra foi direcionada à igreja que estava em Éfeso, isso na data de 60 depois de Cristo, e Paulo provavelmente escreveu em uma prisão em Roma. Então Paulo estava em Roma, aprisionado e instruindo crentes que estavam em Éfeso, que na época era a Grécia. Essa igreja ela estava com alguns problemas, e essa carta, ela é uma carta instrutiva, direcionada para o ensinar, como proceder, como caminhar, como viver entre irmãos, uma vida no meio da sociedade guardada em Jesus. O apóstolo Paulo está ensinando crentes, apesar do teor dessa palavra ser até de certa forma pesado, a instrução do que ele chama de depravação, de mentira, ele está falando para os crentes, e ele diz assim: não sejam como os gentios, aqueles que chegam na cidade. Gentios é uma palavra para estrangeiros, aqueles que chegam, que não têm compromisso, que fazem baderna, bagunça, não seguem o evangelho. Não sejam como eles, mas vivam, verso 17, mas vivam diferente, porque eles vivem a inutilidade dos seus pensamentos. Paulo está falando de uma mente que pensa coisa inútil, uma mente que fica conjecturando, planejando, pensando mal, pensando coisas que não se deve. E para falar a verdade, o pecado da mente é o pecado que ninguém põe a mão na tua cara, o dedo na tua cara e diz assim: você está pensando aí coisa errada. Não é assim? Dado algumas esposas, no caso, que tem uma sensibilidade maior e consegue discernir os olhares e aquela caixa donada dos maridos, isso não é muito, né? Mas mulheres, vocês poderiam começar a treinar isso, vocês têm uma facilidade maior para isso, o tal do sexto sentido, que às vezes o homem vai para Nárnia, né? Quando ele começa a pensar coisa boa, amém, mas o problema é quando pensa coisa ruim.
E o apóstolo Paulo continua no verso 18: eles estão obscurecidos no entendimento. Ou seja, o seu entendimento é de treva, eles estão separados da vida de Deus. Essas pessoas, e ele está fazendo uma comparação com a igreja daquela época, a igreja de Éfeso, e ele aponta que pela ignorância e devido ao endurecimento do coração, eles estão vivendo isso. E ignorância é uma palavra que está relacionada à falta de entendimento, à falta de sabedoria. E por não entender Deus, por não entender as coisas de Deus, eles vivem então com um coração duro, de pedra, coração que não sente nada de Deus, coração que não consegue romper em Deus, coração que a pessoa não consegue entender Deus, e muitos estão satisfeitos com a mesmice espiritual, estão satisfeitos com o arrepio espiritual, e não entende que o Espírito Santo, o poder de Deus, a manifestação, a graça de Deus é para todos. Mas Deus não vai fazer você sentir Ele se você não se esforçar. E muito menos pastores, homens e mulheres de Deus, têm poder para fazer você sentir alguma coisa se você não quer. E o coração vive duro, sem sensibilidade. Porque o verso 19 diz: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Vou lembrá-los que Paulo está escrevendo à igreja de crente, uma igreja que congregava, que se reunia em Éfeso, e ele está falando, crentes que perderam a sensibilidade e estão participando de culto, mas estão vivendo uma vida de depravação, cometendo toda espécie de impureza. Se Paulo estava apontando esses tipos de erros na igreja de Éfeso, nos 60 depois de Cristo, imagina se hoje isso também não acontece. E a vida espiritual, ela é individual, salvação é individual, mas o problema é que o pecado na família, ele toca a família. O pecado de um ente da família, quando eu digo é pai, mãe e filhos, amém? Os pais, os avós são familiares, deixou de ser família. Quando a família, a célula, está ali, vivendo a sua vida, e um ente da família começa a brincar no pecado, o diabo entra na família, porque um ente, um ser com autoridade, legitimidade, deu acesso ao diabo agora para atacar esposa ou esposa, filhos. E muitos acham que não. O problema é que quando eles vão descobrir o tamanho do problema dentro da família, já está alastrado o pecado. E muitos pais, às vezes, casais, vêm nos procurar para contar o que está acontecendo com um filho, vários tipos de problemas, e a gente faz aquela pergunta: quem dos pais abriu a porta? O reino de Deus, ele é real, a vida espiritual é real, o mundo espiritual é real, o diabo não deixa de ser diabo. E a depravação entra então na família. A velha natureza que não deveria se manifestar mais. Os velhos hábitos, os velhos costumes que não deveriam mais ser prática depois da conversão em Cristo, depois do aceitar Jesus, do batismo nas águas, deveria ser uma nova vida, de fato passa a ser uma mentira, uma máscara, uma casca. E a pessoa vai vivendo uma vida de pecado e
muitas vezes o caráter ainda está corrompido e a pessoa não liga com isso e diz: eu sou assim mesmo. Não, tu não é assim mesmo. Na verdade, você aceita essa roupa do velho homem e luta com isso, e às vezes não reconhece que isso é um problema só teu. Os vícios, os rompantes, as reações. Por que reações? Porque a ação ela é pensada, mas a reação não é. A ação a gente pensa para fazer, mas a reação, quando alguém nos afronta, quando alguém nos incomoda, quando alguém erra conosco, a reação, normalmente não se tem muito tempo de pensar. O velho homem vem para fora. E o apóstolo Paulo diz que há uma luta de fato entre a carne e o espírito. Se o apóstolo Paulo estava ensinando isso, é porque ele também era testado e provado na sua carne o tempo todo. Escuta, eu não estou dizendo que você não deveria sentir nada, pelo contrário, nós sentimos porque somos humanos e estamos na carne, estamos num corpo, e isso só vai acabar naquele dia que a gente receber um corpo glorificado, um corpo de glória. Eu lembro de um livro que eu li na minha juventude, e esse livro fez muita diferença para mim, porque eu gosto muito de livros de testemunhos, histórias de conversão, e o livro do Robert Tom, O Vinho Novo é Melhor. Não sei se alguém aqui já leu esse livro. Levanta a mão assim só para eu saber. Ninguém leu aqui? Ninguém leu? Uma pessoa. Poxa, leiam livros, irmãos. Livros edificam. Livros são histórias de pessoas. Vocês têm que colocar meta. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, sobre as disciplinas. E o Robert Tom, nesse livro, O Vinho Novo é Melhor, ele fala da vida dele, da bebida, e depois, quando ele se converte, ele se torna um homem cheio do poder de Deus. E ele era um pastor na África do Sul, e a história dele é marcada por milagres maravilhosos. E esse livro, o início da minha conversão, 18 anos, ela foi muito interessante. Deus mudando o velho homem. Eu estou dizendo que eu ainda não tenho coisa para mudar, e a minha esposa, que é a pessoa que mais me conhece, sabe disso. Aliás, se alguém me conhece muito, é a minha esposa, minha linda e maravilhosa esposa. E a gente precisa lidar, irmãos, com o domínio próprio. O domínio próprio, o que é? O teu eu. Você precisa saber lidar com as tuas emoções, e todo mundo sabe como é. Você sabe como você é, não é verdade? Você sabe onde é o que está o calo, onde que dói. Você sabe onde você perde as estribeiras. Todo mundo sabe. Não é novidade para ninguém, não é verdade, Ademar? Todo mundo sabe. Disse o filósofo grego, 50 depois de Cristo, 50 a 130 depois de Cristo, Epiteto, o nome dele. Daqui veio a mensagem, porque quando veio essa palavra na internet, eu falei, essa frase eu pensei, poxa, que coisa interessante. O Espírito Santo começou a trabalhar. Nenhum homem que não domine a si mesmo é livre. Forte, né? Nenhum homem que domina a si mesmo é livre. E quantas vezes eu tenho falado para as pessoas, né? Poxa, está com um conflito, um problema, e eu falo assim: se você consegue ficar irritado por causa de uma postagem na internet, no Instagram, é porque essa pessoa te domina. Sempre falava isso, e não sabia que tinha um camarada que tinha escrito isso antigamente. Se alguém consegue, por uma mensagem, fazer você se irritar, é porque você é escravo dessa pessoa. Entendeu isso? E nós achamos que somos livres. Se alguém na empresa consegue tirar a tua paz, é porque você é escravo dela. Pegou? Porque ela consegue entrar no lugar íntimo da tua alma e fazer você ficar irritado. E não deveria. E não deveria. E quando a gente se converte, irmãos,
de fato começa uma luta interna para a gente mudar os nossos hábitos. E para falar a verdade, conversão só é conversão se você mudar de fato os teus hábitos. A palavra convergir, quem tem carteira, CNH, como diz o paulista, né? A carta. Quem tem a carteira sabe que conversão à direita é virar à direita, e conversão em Cristo é virar em sentido a Cristo. É mudar a tua caminhada, a direção que estava indo para a direção agora de Cristo. E o convergir significa que tem que haver mudanças. Tem que haver nova maneira de pensar, nova maneira de agir, nova maneira de lidar com o teu trabalho, com o teu relacionamento, com os seus filhos, seus pais, com a tua família. Precisa ter uma nova forma de lidar. Quando eu tinha 18 anos, 19 anos, estava trabalhando num emprego, um trabalho que era muito difícil. Lá em São Paulo é muito comum as feiras livres, aquelas feiras que o pessoal vende frutas e bugiganga, e uma rua, ela é fechada e até meio-dia, né, eles fecham aquela rua e o pessoal, para quem foi em São Paulo já viu, né, sabe como é que funciona. E eu trabalhava numa daquelas ali, e era um domingo, a feira era em São Bernardo, cansado, porque a gente levantava às 4 horas da manhã, porque às 7 da manhã tinha que estar tudo armado, a barraca, né, tinha que estar tudo pronto lá, os produtos, e então saía 4 horas para pegar o carro e ir até lá, e demorava 1 hora, 40 minutos para chegar lá, mais 1 hora para armar, aí sobrava um tempinho para a gente tomar um café rápido ali, que a gente comprava no meio do caminho, e 7 horas, pasmem, já tinha gente lá na feira. Sabe, aquele pessoal aposentado que levanta cedo, e eles já estavam lá. Então era muito cansativo, e era domingo, e aí aquele domingo eu estava dirigindo uma Caravan, né? Os que tem mais de 40 sabem que carro é esse, né? Um carro bem pesado, e o dono lá da feira, ele tinha uma Kombi, ele levava os materiais pesados, e eu ia na frente com os outros materiais, o meu irmão que trabalhava junto ia dormindo, e eu dirigindo. Eu era recém, assim, tinha carteira, 18 anos e alguns meses, e eu, sabe, domingo, um deserto, não tinha ninguém naquela avenida lá em São Bernardo, 3 pistas, e eu assim, a Kombi na frente, e eu na Caravan. De repente eu tenho aquela ideia, dou uma bocejada, eu vou acelerar e vou chegar lá e vou dormir 10 minutos, porque a Kombi não tem velocidade, e eu vou dar eu vou fazer isso, e já virei o carro para passar, e na hora que eu virei, vinha um carro. Foi a única batida, tá, irmão? Não vai chamar eu de barbeiro aí, porque eu não sou. Foi a única batida, e às vezes eu não corro por causa disso. Foi a única, e bateu num carro, e eu voltei e parei o carro assustado, tremendo, e aí era uma mulher, devia ter uns 40 anos, eu uns 18 anos, e aí o rapaz lá, que era o dono, o nome dele era Messias, o Messias parou assim, o carro na frente, encostamos tudo e tal, e ele veio direto em mim, não foi nem na senhora lá, a mulher. Quem é o culpado? Eu olhei para ele, por que você é culpado? Porque eu não olhei, eu só virei. E ele olhou para mim e falou assim, mas você tem que arranjar uma desculpa, porque senão eu vou ter que pagar sozinho. Eu falei assim, mas que desculpa? Ela estava correndo muito? Não sei se ela estava correndo muito, a gente estava quase parado. Mas uma coisa é certa, a velocidade era incompatível. E ele parou e falou assim, meu Deus, então tá. E nós fomos até a mulher, e ela falou assim, você entrou na pista sem dar seta. Eu falei assim, verdade, eu vou ligar para o meu marido. E ele quis falar, eu falei assim, deixa ela ligar para o marido. E ele falou, então tá, deixa ela ligar. E ela ligou para o marido, daqui a pouco o marido chegou, e ficou conversando com ela lá uns 10 minutos, e o camarada veio, o cara com bigode assim, bem alto, e ele chegou e disse assim, tudo bem, se apresentou, vocês bateram no carro da minha esposa? Sim. Quem foi o culpado? Eu falei, eu fui o culpado. Por que você foi culpado? Porque eu não olhei, entrei à esquerda. E ele disse assim,
Ok. Por vocês serem, olha o que ele disse, gente. Por vocês respeitarem a minha esposa, por ela ser uma mulher, às 6 da manhã, num domingo, não tinha ninguém na rua, por você assumir que você foi culpado, porque é o que ela disse para mim, nós vamos fazer um bom negócio, fique tranquilo. Eu disse, tá, nós vamos ter que pagar e tal. Eu falei assim, não, fique tranquilo, como é que vocês podem pagar? Vamos ver como vai ficar, eu vou fazer o orçamento. Então tá bom, vamos fazer o orçamento, depois vocês pagam em 10, 20 vezes, tá bom. E ele falou assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo, eu sou o delegado da cidade aqui. O cara podia colocar a gente na cadeia naquele dia, cara. Tá entendendo? Ele podia colocar eu preso na cadeia e falar que eu agredi a esposa dele, porque não tinha câmera, não tinha nada. Esse cara ia todos os meses lá na feira pegar uma parcela do carro. E quantas vezes ele fala assim, não, eu vou pegar material. E se tornou cliente, se tornou amigo da gente. Porque eu deixei o velho hábito, a mentira. Eu poderia ter falado que ela estava com muita velocidade, eu entrei, dei seta e ela não viu. Eu poderia ter criado uma justificativa. Mas o fato é que eu era convertido agora, eu tinha 1 ano de conversão. E tudo que eu queria era agradar a Jesus, e não queria mais ser acusado do homem que eu era. Eu queria de fato a roupa do novo homem. Eu queria a roupagem agora do novo homem, aquela roupagem que me diferenciava no mundo espiritual, onde eu seria respeitado como alguém agora de Deus. Está entendendo? E é nas pequenas coisas que nós começamos a despir do velho homem. Aleluia. No verso 23, a serem renovados no modo de pensar. Segura aí. Renovados no modo de pensar. Tem gente que se converteu, mas continua pensando da mesma maneira. Tem gente que aceitou Jesus, mas continua brigando com a vida como brigava antes, achando que não tem sorte, achando que não é assim, que as pessoas são injustas. Querido, você não é mais dessa terra. Você não é mais para essa terra. Você não é mais adequado para este mundo. Você não tem mais as medidas, as qualidades para esse mundo. Você foi chamado para ser agora embaixador de Cristo, representante do céu na terra, filho de Deus, mulher de Deus, homem que agora celebra a salvação e um novo reino, o reino celestial, o reino de Deus, a nova vida, a Canaã celestial. E o teu espírito, a tua mente precisa amanhecer pensando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você ainda está preocupado com essa vida? Você ainda quer enriquecer? Você ainda quer ser o maioral, o melhor? Você ainda acha que tudo que você está fazendo é porque Deus quer? Deixa eu te falar uma coisa. A grande maioria das pessoas naquele dia vão se decepcionar consigo mesmo, porque vão ver a própria vida do plano do céu como um filme, e vai dizer assim: como eu fui tolo e perdi tempo em coisas que nada tinha valor.
A tua vida, a Bíblia diz que todos os seus dias estão contados, estão diante de Deus. Ele tem uma vida para ti, e a novidade é que a grande maioria das pessoas não entenderam que a vida que Ele tem não é a vida que você está levando. Você precisa aprender a se desprender, desapegar, desconectar dos teus planos e projetos humanos. Se o teu plano humano, se o teu projeto humano não exalta o Senhor, não tem propósito espiritual, de nada vale. Eu ensinei finanças durante muitos anos, e eu falava assim, perguntava, para que você quer ser bem sucedido financeiramente? E alguns até mesmo rico. Porque eu quero isso e isso. Cara, você não tem propósito, só para sua vaidade. Agora, se você quiser juntar para guardar, para ajudar pessoas, para mudar a vida de pessoas, de comunidade, aí Deus vai te dar uma vida de riqueza, e porque você não vai conseguir reter, e sempre vai sobrar para quem faz isso. O problema é que o pensamento, como a Bíblia diz, o seu modo de pensar, a sua maneira de pensar. Qual é a oração que nós temos que fazer? Senhor, muda a minha forma de pensar. Muda a minha forma de pensar. A minha mente está me roubando do propósito. A minha mente está me roubando do melhor de Deus. A minha mente está me roubando daquilo que Deus planejou para mim. E o mais triste é que a vida está passando diante dos meus olhos. Os anos estão indo, e como uma folha que cai de uma árvore, assim é a vida do homem. E Salomão diz que é como uma fumaça. Estamos brigando por muito pouco, em vista do que é a eternidade. Há uma vida maravilhosa no céu, de muita atividade, de muita cor, de muita celebração, e jardim, e verde, flores, e rio, e anjos, e muitos homens e mulheres que chegaram ao céu. Este é o reino de Deus, porque Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo para vocês. Aonde nós estamos nos perdendo? Em nós mesmos. Todos os dias você pode definir o teu dia através da tua oração, mas a maioria está perdendo o dia, perdendo o propósito, e mais uma noite se vai, e Jesus vem, trabalha em mim, mas você não chama o Espírito Santo da manhã, pela manhã, e chama: Espírito Santo, vamos junto trabalhar, vamos junto fazer. Aonde eu for pegar, Senhor, vem, me alerta, fala, toca em mim, porque a Bíblia diz que a sensibilidade foi perdida por causa do coração que é duro. As pessoas não estão mais sensíveis às coisas de Deus, elas não conseguem mais se conectar a Deus, e acham que isto aqui, estar aqui, é se conectar com Deus. Deixa de ser religioso, ó crente. Deixa de ser hipócrita, ó crente. Igreja é só um momento de celebrarmos, entregarmos o nosso culto, mas o culto continua amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O culto não para. Deus é Deus todos os dias da semana. Não conseguimos mais ouvir Deus, não conseguimos mais entender que Deus vem na beleza do dia, nas flores, nos pássaros cantando, na palavra que um amigo manda, num abraço,
no sorriso de uma criança, no arco-íris, nas nuvens que se amoldam para dar uma mensagem para você, e você está cego, insensível, não contempla mais nada. Disse Jesus: olhai para os céus, tira os olhos da terra, olhai para os céus. Você precisa ter uma forma de comunicação com o Pai, e cada um tem a sua maneira. Desenvolva um relacionamento, uma forma de ouvir Deus. Aprenda a entrar nesse lugar de filho que sabe como chegar no Pai. Ou senão você vai continuar como criança espiritual que vem até a igreja: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, me unge, pastor, eu estou mandando esse WhatsApp, pastor, porque minha vida está assim, assim, assim. Vai orar, crente, vai jejuar, crente, vai ouvir Deus, crente, vai aprender. E para falar a verdade, nós estamos num tempo que nunca se ensinou tanto sobre isso. Porque nós, né, pastor Neylor, pastora Tânia, na nossa época, né, 1993, quando eu me converti, ninguém ensinava nada, não tinha YouTube, poucos livros, os pastores mandavam jejuar e orar, mas como Deus está falando? Ele fala, você vai sentir Deus falar, mas como, é aquele desespero. Hoje tem escola de tudo, escola de Esther, escola de sacerdócio, tem remissão, tem escola do fulano, escola, tem seminário, e o pessoal ensina, e parece que nós estamos ainda com os ouvidos tapados. Verso 25: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros de um mesmo corpo. Eu diria que é uma fase de decretar morte à carne, morte às atitudes da carne. Você precisa fazer esse velho homem, essa velha mulher morrer. Colossenses 3, versos 5 e 9, Colossenses 3 e 5 até o 9, portanto façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. O que é a natureza terrena? Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Você que tem dó de dar dinheiro, de ofertar, de ajudar uma pessoa que está passando dificuldade, você é um idólatra. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andam nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, malícia. Pessoas maliciosas, pessoas que a mente rápida vai para a malícia, maldade. Não mintam uns aos outros, em vez disso vocês se despiram, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com essas práticas. O apóstolo Paulo está falando: tire essa roupa de pecado, não serve mais, não combina mais, não é para ti. Pague o preço. Se você tiver que sofrer os danos como eu sofri naquela situação, sofra, mas não seja mais mentiroso. O problema é que ser justo tem um preço. Ser justo, ser correto tem um preço, e poucos querem pagar o preço. Todas as pessoas corretas e justas pagam um alto preço por serem exatamente isso, justa.
Deus olhou do céu e procurou um justo na terra, porque o mundo estava em pecado, tamanho pecado, e achou Deus Noé, um justo. Qual é o preço que Noé pagou? 1 ano construindo um grande barco, e eles rindo, zombando, a família já era humilhada, as crianças na escola, lá vai ali o filho do doido, que está construindo um barco, e não chove ainda, e não chovia naquela época, saiu um vapor do chão. Mas todo justo recebe a recompensa. Amém? Amém? O domínio próprio é o equilíbrio emocional, o equilíbrio nas atitudes. Hoje se vende muito livro sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É isso que Paulo está falando, não tem novidade nenhuma, mas aí as pessoas vão lá, pagam um curso, pagam um monte de... Como você deve reagir numa reunião onde está tenso? Qual é a melhor forma de você colocar os seus pensamentos? Eles ensinam isso. Ora, equilíbrio é uma das características do fruto do Espírito. Gálatas 9, está lá. Domínio próprio, dos 9 características está lá, domínio próprio. A pessoa que é espiritual tem que ter o que? O domínio próprio. E deixar a carnalidade, ou seja, o impulso da carne, a maneira de pensar carnal, e a partir de aí, em tudo, no seu trabalho, nas suas decisões do trabalho, no seu casamento, com filhos, em tudo, perguntar ao seu amigo Espírito Santo: como devo proceder? Mas é muito ruim, né, chamar o Espírito Santo para participar da nossa outra vida. Isso é complicado, né? Porque eu vou ter que contar uma mentira, vou ter que fazer algo lá que ele não gosta, e como é que eu vou chamar ele para vir comigo? Você não tem 2 vidas. Se a religião te ensinou que você tinha vida secular, isso é uma mentira, você só tem uma vida. Porque se ele voltar enquanto você estiver na tua vida secular, você vai para o inferno, você vai ficar. Então cuidado, você só tem uma vida, e é a vida de filho de Deus, mulher de Deus, homem de Deus. Você só tem uma vida. Os olhos do Senhor não se cansam de te observar, lembre-se disso. Eu preciso me desfazer desse velho homem. Quando eu cheguei em Joinville em 99, né, eu como bom paulista, né, e gosto muito de futebol, e lá na minha, não era tão bom, mas gostava de jogar futebol, e lá na minha congregação, onde eu congregava no Costa Silva, tinha lá uma família de paulista, então você já entendeu, tinha futebol, né, porque quando tinha paulista tinha futebol, e os irmãos não iam, porque os pastores não gostavam naquela época, hoje está mais tranquilo quanto a isso. E aí nós descobrimos lá os paulistas e fomos jogar bola, Rica. E cheguei lá, eu pensei que os irmãos eram irmãos, né? E o negócio era feio, é palavrão, é isso, sabe? E os caras, mas chegava, né, batendo mesmo, chutando canela, e eu falei, meu Deus, os irmãos aqui são tudo em amor, né? Pensa se não fosse, né? É decepava o pescoço. E aí numa situação lá, eu peguei a bola, né, e por ser muito ruim, né, eu chutei a bola no gol, mas acertei o rosto do rapaz lá, e ele ficou tonto, e quando ele levantou, ele olhou para minha cara, o olho de ira, e veio para cima, e ele era mais baixinho que eu pensei que dava para encarar, eu falei, dá para encarar, uma bochada aqui, acho que derruba, né? E ele veio, e na hora eu pensei, não, mas eu não posso fazer isso. E na hora eu comecei, não, mas eu não posso fazer isso. E ele veio, eu comecei a empurrar, e o pessoal, ei, para. E sabe quando o pessoal tenta separar, né? E o pai dele jogando bola ali, né? Ele era maestro da igreja lá, e ele jogando bola, ele foi em cima do filho, para com isso. E ele veio para cima, e chegou um momento que ele conseguiu chegar muito próximo. E na hora que ele foi me dar assim, eu me adiantei e abracei ele. E ele não conseguia me bater, e só fazia assim nas costas, e eu abracei e falei, para cara, para,
comecei a berrar com ele: para! Tu é crente? E aí ele ficou assim e saiu bufando, e eu peguei, afastou assim, eu peguei, tchau pessoal, tchau, saí. E o jogo, todo mundo ficou olhando assim, o pai dele com aquela cara assim assustado, ele era um presbítero. No outro culto, quando eu cheguei na igreja, ele falou assim: obrigado, o meu filho é muito esquentado, e ele vive arranjando confusão, e você se mostrou um cara muito de Deus, quando você não brigou com ele. Obrigado, porque talvez seria mais um vexame na igreja. Para falar a verdade, eu estava louco para dar um soco na cara dele. Como diz o pastor Edson, tinha um guardado ali, já tinha uns 4 anos, né? Porque eu já era crente ali, tinha um de direita guardado, né? O óleo fazia tempo. Mas naquele momento eu pensei: não, calma aí, são tudo da igreja. Eu estou vindo aqui jogar bola com eles, são meus irmãos. Agora, aí, na hora eu fui fazendo aquele jogo, sabe, na minha mente: não é para isso que eu estou aqui. Tem um texto na Bíblia que diz assim: Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Todos os dias, irmão, o pecado bate a porta, mas cabe a ti dominar. Está entendendo? Percebe que Deus fala? Não é eu não, é você, Caim, que tem que dominar isso aí. Não terceiriza a culpa não, irmão. Chega de ficar colocando culpa no pastor, chega de ficar colocando culpa no irmão. Porque não me abraçaram, porque não me responderam a mensagem, porque eu não tenho horário para mim. Cabe a ti, cara, dominar o teu pecado. Cabe a ti. Como é que nós resolvíamos nossas crises lá na década de bolinhas como é que a gente fazia? Mas tinha que fazer, né? Se a gente chegou aqui, né, sem se desviar, nunca se desviar, né? 30 anos de conversão eu fiz esse ano, significa que alguma coisa deu certo, no meu método, na minha forma. 28, aliás, 26, quando vocês falarem irados, não pequem. Esse é um texto que muito tempo eu fiquei pensando: como alguém pode se irar e não pecar? Como alguém consegue ficar nervoso, estressado e não pecar? Como é que é? Conta até 1000. Polichinelo. Polichinelo. Carrega uma carrada de brita. Vai fazer o jardim. Eu, quando estou estressado, irado, eu arranjo alguma coisa para fazer, ela sabe. Eu sempre arranjo coisa para fazer. Porque eu preciso extravasar, preciso sair daquele lugar. Porque senão a gente vai começar a falar palavrão, falar o que não deve. Não deixe o sol se pôr debaixo da vossa ira, não deixe, apazigue-se antes que o sol se ponha, na minha versão NVI. Você tem menos de 24 horas para resolver o problema. Casais, tem menos de 24 horas para se humilhar, engolir sapo, pedir perdão, comprar flores, abraçar, beijar o pé dela. Quem tem razão? Ela sempre tem a razão. Começa por aí, melhora metade dos problemas. Sempre tem razão. Antes de se pôr o sol, 6 horas agora, tem que resolver o problema. E é difícil, irmão.
Nós não somos tão bons nisso, mas estamos melhorando, né? Não está passando tanto tempo. Por quê? Porque somos humanos e a gente se irrita, né? Os temperamentos que a gente conhece bem, a gente sabe como funciona, só que tem que resolver. Você percebe que não sou o eu, mas é a roupa nova que eu decidi colocar, que diz que eu preciso me humilhar e consertar, porque eu tenho agora uma nova roupa, uma roupa que glorifica o nome de Cristo, que me define como filho de Deus e faz a diferença no ambiente espiritual. Quando anjos e demônios nos veem, eles conseguem ver a diferença do antes e do depois pela tua roupa. A roupa vestes brancas, sem mancha, linho fino, puro. O que é essa roupa? É que o pecado, cada pecado, ele fica uma sujeira na roupa branca, amém? Quando Deus dá sonho que a pessoa está em pecado, as roupas brancas ficam sujas. Eu decidi, não deem lugar ao diabo, a tal da brecha, lugar para o diabo agir no casamento. 28, o que furtava, não furte mais, agora trabalha. Eu vou falar. Aquele que, muitas vezes quando fala de furtar, as pessoas pensam que é furtar, né, a mão armada, roubar e tal. Não, mas quando a pessoa fica no WhatsApp lá na empresa, está roubando o tempo da empresa, está roubando o patrão, porque ele não te contratou para você ficar respondendo, né, o WhatsApp para os amigos, para ficar rindo dos memes. Não, ele te contratou para você trabalhar, você está roubando o dinheiro da empresa. Quando você vai para o banheiro, né, para fazer o xixizinho básico e demora 40 minutos, você está roubando o tempo da empresa, você é ladrão. Está entendendo? Quando você pega o seguro-desemprego e vai trabalhar em outra empresa, recebendo seguro-desemprego, você está roubando o governo, porque esse dinheiro é para assegurar que você não está trabalhando um seguro, um tempo que você tem um salário. Quando você trabalha numa empresa, está afastado e você está usando esse dinheiro e trabalhando, você está roubando, você é um ladrão, você pode tomar uma multa, inclusive, e ter que pagar tudo. Quando você faz acordo, sabe, com a empresa, recebendo aquela multa lá e depois devolvendo, isso é roubar o governo, enganar, você é ladrão. O irmão pegou pesado, não, estou falando que é lei, a lei é a lei. Se você está fazendo fora da lei, é criminoso. Dura essa palavra, mas recebe, aprende, põe as roupas que você tem que colocar, roupa de filho de Deus, correto, justo. Não estamos aqui mais para brincar de culto. Você quer igreja para falar de vitória? Tem um monte na cidade, mas não é aqui. Tem coisas que são legais, até permitidas, mas são imorais. Não glorifica a Deus. A tua constituição, ela é a do céu, e a daqui da terra, né? Nem se fala. Tem que ser ilibado, sem nada para acusar. Trabalhe, faça algo útil com as suas mãos e tenha com o que repartir com aquele que está em necessidade. Verso 29, não saia da tua boca nenhuma palavra torpe. Se não tem o que dizer, não fale. Se não contribui, não fale. Você precisa passar uma semana sem falar da vida dos outros. Você tem que experimentar isso. Não vou falar nada da vida de ninguém nessa semana. Você vai aprender a lidar com a tua emoção, o teu equilíbrio. Você vai começar a entender que toda vez que você fala de uma pessoa, você se torna cúmplice de uma história, de uma situação. E para falar a verdade, os que mais sabem de situações e histórias são os que mais emprestam um ouvido para isso. Verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Uma das maiores preocupações minhas nesse ano
é não entristecer o Espírito Santo de Deus. Uma das maiores angústias minha nesse ano é não entristecer o Espírito Santo de Deus, porque agora eu preciso me cuidar, não só o meu coração, mas agora quando eu estou só, quando eu não estou perto dos meus filhos, da minha esposa, porque eu não eu continuo sendo filho de Deus, e eu tenho uma história, eu tenho uma vida, eu tenho um legado, eu tenho que cuidar com a minha mente, com meus olhos, eu tenho que cuidar. Eu não posso pegar a roupa do velho homem quando eu estou sozinho, eu não posso, sabe, me deixar, e as pessoas caem na cilada do diabo, quando estão frágeis, estão fracas. Queridos, todos nós temos os altos e o baixo. A Bíblia fala que a nossa vida são como as estações de um ano. Tem o período que uma árvore vai dar fruto, tem um período que ela não dá fruto, cai as folhas, tem um período que vem as folhas e as flores, depois vem a semente, a germina, e aí vem o fruto. Então tem uma estação que não vai dar fruto, tem uma estação que vai cair as folhas, vai ficar tudo seco. Você tem que saber lidar com isso. Isso é a vida humana. Todos nós vivemos de ciclos, e os ciclos são necessários, porque no inverno a gente cuida mais, a gente se agasalha mais. No inverno a gente toma cuidado para não pegar um resfriado. Então é um período de cuidado, mas é um período que não tem beleza nos olhos, não tem cor. A natureza, ela fica muito cinza. Então nós temos que entender, a vida espiritual tem as fases, eu tenho que me cuidar nesses períodos da minha vida espiritual. E nós muitas vezes não entendemos as fases, não entendemos os ciclos, não entendemos que tudo na vida passa, a luta passa, a dificuldade passa. O Espírito Santo, ele é real. Eu estou afirmando, o Espírito Santo é real. O Espírito Santo é uma pessoa, terceira pessoa da Trindade. Eu não vos deixarei só, eu vos enviarei o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias, até que Ele venha. Se Ele é uma pessoa, pastor Edinho, Ele fala. Se Ele é uma pessoa, Ele tem calor. Se Ele é uma pessoa, Ele comunica. Se Ele é uma pessoa, Ele está em volta, Ele está dentro. Se Ele é uma pessoa, você precisa se esforçar em ter um relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa se esforçar em ter um relacionamento com Ele. E aí vem a última parte dessa mensagem, que é: você precisa ter algumas disciplinas na tua vida pessoal. Você precisa desenvolver algumas disciplinas, e cada um precisa pensar na forma de fazer, porque tem temperamentos, né? Dizem que são 4 temperamentos, e cada um tem a sua forma, a maneira, e tem uns que têm muita facilidade, né, de ter disciplina, tem outros que têm muita dificuldade. Então eu acredito que para aqueles, né, que são menos regrados, para ele é uma luta muito grande. Só que para aqueles que são regrados é mais fácil. Só que você precisa se esforçar, você precisa buscar ajuda, você precisa entender como funciona esse ambiente espiritual, essa roupa nova que você recebeu, essa nova natureza. E vou dizer algo aqui, que há muitos crentes, filhos de Deus, cristãos, convertidos, que têm 10, 20, 30 anos, nunca desenvolveram uma maneira de falar com Deus, de sentir Deus, nunca desenvolveram um nada com Deus.
Sabe aquela criança que não assimila o perigo, não assimila as coisas boas também, não assimila nada? São assim. Eu quis desde o início ser espiritual. Ah, como eu desejei ser espiritual. Ah, como eu chorei para ser espiritual, Fábio. Como eu sofri para ser espiritual. Eu fui ser batizado com o Espírito Santo, queridos, depois de uns 6, 7 anos que eu estava convertido. Só que tinha amigos meus que se convertiam, e Eliseu, e sabe, 3, 4 cultos, o cara estava falando em línguas, e tinha uns que ainda profetizavam, e eu ficava desesperado. Eu falava: meu Deus, onde está meu pecado? Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Aí ia na vigília, os meus primos, amigos, orando, e não dava 1 hora. A vigília lá em São Paulo começava meia-noite até às 5 da manhã. Quando dava 1 hora da manhã, 2 horas, aí o fogo descia, e daqui a pouco eles começavam os aviãozinhos. Naquela época tinha, agora o departamento de aviação proibiu. Aí e zoom, e blum para lá, e vinha armando o helicóptero também, que tem um helicóptero também, e vinha entregando mensagem, e eu sou assim: oh Jesus, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Ensinaram isso para mim, né? Aleluia, 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 glória. E eu ficava: Deus, eu quero ser espiritual, eu quero ser Jesus, eu quero. Eu lembro uma vez nós fomos morar numa casa, e era uma irmã bem velhinha, e essa irmã, né, nós orando tudo lá, os jovens, muita gente orando e tal, e aí no final, assim, a gente ia se despedir, ela chegou assim para o nosso grupo, né, que ia lá para Mauá, e ela falou assim: vem cá vocês, quero orar por vocês. E eram 5, 6 jovens, e ela chegou para cada um deles: o que você quer que eu ore? Aí um pegou e falou assim: eu quero casar. Normal, né? Jovem quer casar. Quero casar. Ela: amém. Ela orou: o que você quer? Eu quero um emprego. Amém. O que você quer? Quero um carro. E foi pedindo. Quando chegou na minha vez, eu acho que era o último ou penúltimo, eu falei assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ela olhou: como? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E ela falou assim: jovem, você vai ser tão cheio do Espírito Santo. E ela orou por mim ali, eu não recebi o batismo, mas eu fui com aquela palavra: um dia eu vou ser cheio do Espírito Santo. Aí a gente ia em jejum para o monte. Chegava no monte, o meu primo atribulado, hoje ele mora em Joinville, ele atribulado, e aí subia no monte, e ele falou assim: vem cá. Eu falei: o quê? Olha como acende tudo em volta de mim. Eu olhei: meu Deus, o meu não acende nada. E um dia eu estava num culto, numa igrejinha tão desanimado, eu pensei: Senhor, isso aqui não vale a pena. Eu acho que eu estava com um amigo Pedro, e a gente ouvindo aquela palavra, de repente eu comecei a pular, e da glória a Deus, que estava tão gostosa aquela palavra, e eu abracei ele assim, todo mundo em pé, de repente eu comecei a me ouvir falando em línguas, e eu falei assim: eu estou falando em línguas, e eu comecei a chorar. Cheguei em casa, fui orar, comecei a falar em línguas, e nunca mais eu parei de falar em línguas. Irmãos, eu orei uns 4, 5 anos só por um dom, com jejum e oração às 3 da manhã, quase todos os dias. Hoje eu vejo os crentes se convertendo, eles não oram nem pelo batismo, eles não oram por nada espiritual, eles querem casa, carro, trabalho, eles querem. Nunca foi minha preocupação. Eu queria ser cheio do Espírito Santo. E a minha primeira disciplina era levantar às 3 da manhã e colocar o rosto no chão antes de trabalhar, sabe, ficava ali 30, 15 minutos, não era muito, mas todos os dias, de sábado a sábado, domingo a domingo, segunda a segunda, eu ficava ali orando. O que você via? Nada. Eu só orava, irmão. É porque as disciplinas vão te levar a alguns lugares onde os outros nunca vão entrar.
Como disse o Rica ontem na pregação em São Bento, disciplinas nos fortalece porque nos ensina. É bom levantar às 3? Não é, irmão, não é, atrapalha o sono, mas esse lugar é espiritual. Agora nós estamos na pegada do jejum. Cara, eu não posso mais jejuar um dia, porque um dia já foi, já é prática nossa. 2 dias a gente jejua normalmente, agora já está ficando para trás. Eu preciso ir para o 3º dia, para o 4º dia, jejum só na água. Isso é prática, eu preciso começar a entrar em Deus, eu preciso ter um lugar que Deus quer me mostrar, e eu preciso me esforçar para isso. Ele está dizendo que tem algo, eu estou sentindo algo, então eu preciso ir em encontro desse lugar. Então a minha carne precisa ser morta, o meu corpo precisa ser morto, a minha natureza antiga precisa ser morta, a minha mente precisa agora começar a entender o Senhor, porque a velha natureza ficou para trás, o velho homem ficou para trás, os velhos hábitos ficaram para trás. O que me cabe agora é olhar para o alvo. Quando eu me converti, a minha mãe me disse que tudo que Deus tinha para o homem estava na Bíblia. E ela disse assim: se você quer aprender de Deus, você precisa ler a Bíblia. Eu falei assim: mas tudo está na Bíblia? Eu falei: tá. E eu estava desempregado, então eu comecei a ler a Bíblia. Desempregado, e como falaram que era bom ler de joelho, eu li de joelho. 2 meses, 18 dias eu li a Bíblia inteira. Eu fazia 6, 7 horas de leitura bíblica de joelho. Teve dias, querido, que parecia que eu ia entrar dentro da Bíblia. Teve dias que eu falei assim: meu Deus, isso aqui, que é isso? E começava a ler, sabe, um guri de 17 anos, eu comecei a ler aquele livro. Foi a primeira leitura minha. Cara, nós estamos diante de uma igreja que a maioria nunca leu a Bíblia. E diz que ama o Senhor, e diz que quer conhecer o Senhor. Não dá para entender que evangelho é esse. Se um islâmico, um muçulmano, ele lê a Bíblia, ele é obrigado a ler o seu livro. Todos que se convertem, pelo menos uma vez no ano. Mas nós que temos a primazia do Rei do Universo, o Deus que criou todas as coisas, somos displicentes, não sabemos quem somos nele. Mas se você entender isso, mudar a tua vida, algumas disciplinas, você vai colher muitos frutos, a tua vida vai mudar. O velho homem começa com os pecados que a gente vai deixando. O velho homem são os pensamentos que a gente vai mudando a forma de pensar. Mas o velho homem também não se preocupa em entender Deus e buscar Deus e gastar tempo, bom tempo com Deus. Agora você é uma nova criatura, não é assim que te ensinaram? Então veste a roupa da nova criatura. Roupas de justiça, roupas de verdade, roupas de santidade. Fecha os teus olhos um pouquinho, porque o Espírito Santo está batendo no coração de algumas pessoas e está falando assim: até quando você vai insistir em ficar cocheando em 2 pensamentos? Até quando você vai ficando vivendo a tua vidinha e você não entende que eu quero você para mim? Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Espírito Santo de Deus, eis a tua igreja, Senhor. Está próximo o grande dia, Senhor, e a igreja, Senhor, precisa entender
E a igreja que o Senhor vai levar dessa terra é uma igreja, Senhor, que tem se preparado. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito de Deus, porque vocês foram selados por Ele para o dia da redenção, o grande e terrível dia do Senhor. Livre-se da amargura, da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, bem como toda a maldade. Peça ao Espírito Santo: me ajuda, Espírito Santo, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso, Senhor, mergulhar em Ti, eu preciso, Senhor, entrar nesse rio, eu preciso, Senhor, Deus, do Teu toque, eu preciso de mais, eu preciso de algo, Senhor.